Então, pessoal, recentemente eu andei pensando muito no tema da morte, sabe? Mais propriamente dita, o que acontece depois da morte. Mas vamos pensar um pouquinho no que acontece quando você morre. Geral sabe que quando você tá prestes a morrer, isso daqui é um vídeo feito para ser levado mais a sério, sabe? Mesmo meu português sendo motivo de piada, né? Mas vai ser um vídeo feito para ser levado a sério. Voltando ao tema, o que acontece antes da morte. Vocês sabem muito bem o que acontece, né? Mas para quem não sabe, você vai perdendo os sentidos aos poucos. Primeiro você perde tal, depois tal, depois tal, depois tal, depois tal. E depois você vê. É, eu não sei porque eu não tive essa experiência de quase morte. Mas minha mãe já teve uma experiência de quase morte quando ela foi fazer a laqueadora dela. É, ela disse que simplesmente estava escuro e ela começou a ouvir uma voz de um homem falando para ela que não estava na hora dela, que ela ainda tinha os filhos dela. No caso, eu e minha irmã, né? Aí, beleza. Ela conseguiu, ela voltou a si e ela contou essa história pra mim e meus amigos, sabe? Aí eu fico me perguntando, se minha mãe teve essa experiência de quase morte, ela foi, basicamente, encontrou Jesus, ela iria pro Jardim do Éden? Eu acredito que sim, porque minha mãe, pô, é uma das pessoas mais boas que eu conheço na minha vida. Mas aí é que tá. Mesmo minha mãe me contando essa história várias vezes, eu ainda tenho medo um pouco do que pode acontecer depois da morte, sabe? Porque eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas depois que você morre, imagina como se fosse um computador desligando. Você não vê mais nada, você não sente mais nada, você simplesmente caiu num buraco e ficou por lá. Então, não é dizendo que eu não acredito em Jesus, porque muito pelo contrário, eu acredito, super acredito em Jesus, e se tem uma pessoa que eu tenho que agradecer a ele por ainda estar vivo, porque para quem não sabe, eu tenho esquizofrenia paranoide, e eu tenho depressão incluso. E Jesus me salvou da depressão. Eu ainda tenho depressão, mas ele me salvou várias vezes de tentativas de suicídio. Mas eu acredito no Jardim do Éden, eu acredito no inferno, eu acredito em Valhalla, eu acredito nos Campos Elíseos, eu acredito basicamente em tudo. Mas é complicado dizer, sabe? Assim como eu me sinto. Meio que eu acreditasse em tudo, mas alguma coisa na minha cabeça tivesse dizendo nada disso existe e que quando você morrer você vai só pro buraco escuro e não iluminado. Se você já pensou em uma parada mais ou menos dessa, deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Enfim, continuando com o assunto da morte, não é que eu tenha medo dela, mas parando para pensar, a morte é o que faz da vida ser uma das coisas mais perfeitas desse mundo. Porque para pensar, você só vive uma vez, você só é criança uma vez, você só é adolescente uma vez, você só é adulto uma vez, você só é velho uma vez e você só morre uma vez. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu posso dizer no sentido da vida, sabe? A vida é perfeita por causa disso. Eu acho que Deus, quando foi criar o ser humano, lapidar direitinho a vida do ser humano exatamente, ele botou cada detalhezinho, cada detalhe para ser perfeito. As crianças são inocentes e cheias de esperança, os adolescentes são mais rebeldes, os adultos são a chave das crianças, trazer mais crianças ao mundo. Os velhos são os mais experientes e passam as lições para os mais novos. Sabe? É como se Deus tivesse planejado tudo isso pra gente
assim do momento que a gente foi feito. E meio que isso me conforta um pouco, sabe? Porque batendo esse papo com vocês, e batendo esse papo com meu Deus também, né? Que eu acredito que ele tem um momento que ele. Eu acredito que ele tem um momento para ouvir todos nós. Eu queria dizer simplesmente para ele: Deus, muito obrigado por ter me dado minha vida. Muito obrigado por ter me dado minha época da infância. Muito obrigado por me dar minha adolescência. Muito obrigado por me permitir ter uma vida adulta. Se for do teu agrado, eu quero ficar mais velho. Se for do teu agrado, eu quero ficar velho. E sempre louvando a ti. Se eu fosse para me encontrar com Jesus agora, eu só diria isso para ele: Jesus, Deus, enfim. Gente, então, é isso, né? Eu não sei mais o que eu posso dizer. É... Eu tô com a voz meio bugada assim porque eu tô gripado, mas só pra não deixar vocês sem vídeo, eu tô lançando esse. Enfim, valeu, falei, até mais. Deixa o like, comenta, compartilha e rapa o vídeo.